Fala, meu povo! Boa noite, boa noite, boa noite! Sejam bem-vindos a mais uma live. Toda terça-feira a gente tem live. Excepcionalmente hoje a nossa live vai acontecer na quarta-feira. E é um prazer muito grande receber todos vocês aqui. Estou vendo ali entrando a galera ali da Autotrânsito, Cleito Azevedo, Alexandre, Vera, Joselmo, Alessandro. Boa noite, galera. Sejam muito bem-vindos. A Célia Carvalho aqui da Autotrânsito. Muito bom. O David Carvalho acabou de entrar também. Boa noite. A Cris, boa noite. Sejam muito bem-vindos. É um prazer receber todos vocês. Se vocês puderem, pessoal, comenta para mim, por gentileza, aqui a cidade de onde você está falando, até para eu poder saber. E tudo mais, para eu poder chamar você por ligando. Amo você, tá bom? Galera, para vocês que estão chegando, eu sou especialista em vendas aqui nós atendemos aqui mais de 50 CFCs. No ano passado, em 2023, os CFCs que nós atendemos aqui, na época era 40 CFCs juntos, faturaram mais de 15 milhões com as nossas estratégias de marketing e vendas. E semanalmente, toda terça-feira, nós temos aqui lives para poder falar de assuntos voltados para o ramo de CFC. E hoje nós vamos receber uma convidada muito especial, que é a Solange Ribeiro, para a gente falar sobre um tema muito importante, que são os principais desafios dos CFCs e as soluções para construção aí de um trânsito mais seguro. E aí nós vamos bater um papo com ela hoje aqui para poder falar sobre isso. Eu tenho certeza que será maravilhoso. Eu vou falar rapidamente do currículo dela, eu já vi que ela já está aqui, aí eu vou chamá-la para a gente poder começar. A Solange, ela é escritora, professora, especialista em prevenção e educação para o trânsito. Ela é diplomada com honra ao mérito pela Polícia Militar de Sorocaba, por ter contribuído com a formação de professores. Ela é coordenadora educacional de vários projetos educacionais no segmento de trânsito. É coordenadora do polo da Universidade Unileia de Campinas, com mais de 1.800 cursos entre graduação e pós-graduação. É consultora educacional da Associação dos Centros de Ensino do Estado do Rio de Janeiro desde 2020. É sócia proprietária da empresa Unieducação desde 2017. E ela também é sócia proprietária da Autotrânsito desde 1999, responsável pela área de educação nos cursos presenciais e EAD. Eu vou chamar aqui então a Solange. Eu tenho certeza que muita gente aqui conhece ela. É uma mulher incrível, com um conhecimento extraordinário. Só na Autotrânsito ela está aí há mais de 30 anos no mercado. Eu tenho certeza absoluta que vai ser um bate-papo muito bacana e vai agregar muito para vocês. Então fiquem à vontade para poder fazer perguntas. No finalzinho a gente vai abrir um espaço ali de 10 minutos para poder responder as perguntas de vocês. E também nós teremos sorteios. Eu vou convidá-la para ela entrar e aí depois eu explicar para vocês como vai funcionar para vocês participarem também dos sorteios no final. Deixa eu convidar aqui, só um instante. Vê se foi o convite para você aí, ô Solange. Se chegou para você. Acabei de mandar o convite para você. Só aguardar ela receber o convite e ela já entra ao vivo aqui com a gente. Fala, Fábio. Eu vi que o Fábio acabou de entrar aqui também. Gleiciele. Não está aparecendo. Solange, manda um oi para mim aqui nos comentários que eu chamo você para entrar novamente.
Se você conseguir me chamar também aí para poder participar, é só você clicar e pedir para participar ao vivo. Deixa eu achar aqui. Solange, você pode mandar um oi para mim aqui, normal. Como o pessoal está mandando boa noite aqui para mim? Isso, achei aqui o oi seu, pronto. Deixa eu verificar aqui. Aceitar. Agora sim. Agora sim. Fala, Solange. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Matias. Tudo bem com você? Eu estou maravilhosamente bem. Seja muito bem-vinda. É um privilégio enorme receber você aqui para a gente poder bater esse papo. Né? Além de cliente nossa, de parceira, eu me considero uma amiga, porque a gente acaba trocando bastante. Gosto muito de você, já acho uma pessoa muito inteligente. E essas foram algumas das características que me fizeram convidar você para estar aqui, porque eu sei que você vai agregar bastante. E a gente tem aqui uma missão de levar o máximo de conhecimento possível, de compartilhar o máximo de conhecimento possível e contribuir com os CFCs. E a gente sabe que a mudança ela é frequente, acontece muito, mas nos últimos anos, né, a gente sabe que teve grandes mudanças aí para os CFCs, grandes desafios, e para a educação do trânsito não é diferente. Então, é muito bom receber você aqui hoje para a gente poder bater esse papo. Eu fiz um resumo ali do seu mini currículo, mas eu vou pedir para você, por gentileza, se apresentar, porque eu sei que tem muitos parceiros, amigos seus aqui, clientes, mas tem muita gente que ainda não te conhece. Então, por gentileza, fique à vontade para se apresentar e falar sobre você. Primeiramente, eu agradeço o convite. Eu falo que participar de qualquer live, participar de qualquer bate-papo que envolva a educação me deixa muito feliz, porque ela realmente transforma as pessoas, né? Só a educação transforma. Bom, eu acredito que todos me conheçam, mas para aqueles que não, né? Meu nome é Solange Ribeiro, sou coordenadora educacional do Autotrânsito desde 1999, bastante tempo, né? Não Sim. vamos fazer conta que mulher não gosta de dados. Mas desde 99, sou coordenadora da Uneducação desde 2017. Escrevi um método de ensino da autotrânsito lá em 1999, e esse método foi submetido a várias universidades, Unicamp, Uniso, Unaerp, e hoje é a base da autotrânsito, é esse método de ensino. Coordena a parte de cursos também. A autotrânsito, ela não digo que ela nasceu digital, porque nós, há 30 anos atrás, não se tinha ensino à distância, mas nós nos tornamos uma instituição de ensino digital. Temos os nossos credenciamentos dos cursos presenciais, né, aqui em Campinas, também na unidade do Rio de Janeiro. Temos os nossos cursos no formato EAD, que são homologados pela hoje Senatran, até então Denatran, e transitamos nessa área de formação de professores, né? Eu costumo dizer que formamos com muito respeito os nossos alunos, de instrutor, de diretor de ensino, diretor geral, prestamos consultoria também para os CFCs, buscando aquilo que é mais importante, Matias, que é a mudança de comportamento, né? Até 2010, do oriundo da Resolução 358, eu era professora e também coordenadora do Autotrânsito, e com o adjunto da Resolução 789, ela acabou ali tirando, né, a possibilidade de nós exercermos a nossa função de professor. Mas eu convivo com eles a todo minuto, ali com os nossos alunos, né, já me traz muita felicidade em relação a isso. Quem está aí sabe que eu sou um apaixonado pela área de educação. Não sou Paulo Freire, né, mas sigo Paulo Freire. Perfeito, maravilhoso. Solange, ó, mais uma vez, obrigado, é um prazer te receber. E galera, já quero aproveitar um gancho aqui do que a Solange me falou, porque olha só, a empresa dela, Autotrânsito, né, que é um dos maiores institutos de formação aí na área da educação para o trânsito, há 30 anos atrás, ela comentou que há 30 anos atrás, embora ela nasceu digital porque elas têm uma mentalidade à frente do tempo, mas elas também tiveram que se adaptar ao novo momento, né, as mudanças e tudo mais. E isso já serve para a gente como um incentivo e um alerta da importância para nós que estamos aí, né, para quem está à frente dos CFCs, entender a importância de estar mudando e ajustando as novas tendências, assim como a Autotrânsito fez. Muito bom, parabéns. E eu quero começar com uma frase aqui
porque eu gosto muito, sempre gosto de trazer frases. E tem a Linda Rottenberg, que é uma cofundadora da Endeavor, e ela tem uma frase que diz o seguinte: os melhores empreendedores do mundo são aqueles que veem em seu negócio uma oportunidade não só de ganhar dinheiro, mas a realização de um sonho. São aqueles que têm o desejo genuíno de ajudar os outros. E aí eu gostaria de começar nosso bate-papo de hoje com essa frase pelo seguinte: no meu ponto de vista, todos nós que estamos de alguma maneira inseridos na educação, e principalmente aqui vamos falar de CFCs, tem uma missão, um propósito, ou deveria ter pelo menos uma missão e um propósito, e um papel muito importante na transformação da mentalidade das pessoas, do comportamento das pessoas e contribuir com a construção de um mundo melhor. Eu acredito muito nisso. E nós vamos falar um pouco sobre isso. E aí, para começar, Solange, com um monte de perguntas aqui que tem para você, e aí eu vou pedir para as pessoas também comentarem aqui, trazerem perguntas. Qual que é o papel dos CFCs na sociedade atual? O CFC tem um papel muito importante, Matias. Ele contribui na sociedade de uma maneira mais que educacional, né? Dentro das responsabilidades do Centro de Formação de Condutores, ele vai atuar numa seara onde as pessoas mais morrem, né? Nós estamos falando aí dos jovens de 18 a 27, 29 anos, são os jovens que mais se envolvem em acidente de trânsito. E é exatamente esse jovem que o CFCs vai poder fazer a sua formação. O CFC, ele mais do que informa, ele transforma o ser humano. Mais do que transformar, ele salva o ser humano daquilo que ele poderia acarretar no óbito. Quando nós falamos dessa doença imensa aí, que é as mortes no trânsito, nós temos que trazer um destaque maior para os CFCs. São eles que fazem essa formação e, de certa forma, fazem um trabalho maravilhoso. Quando eu ouço alguém fazendo alguma crítica para os CFCs, eu sou a primeira defensora do Centro de Formação de Condutores, porque não existe nenhuma formação e num curto período de tempo como eles fazem. Nós temos que entender que, às vezes, o desvio de comportamento não tem como ser corrigido pelos CFCs, porque é um ato cultural, né? Nós estamos falando de um povo brasileiro que, às vezes, eles tendem, né, a fazer as coisas erradas. Muitas vezes, ao invés de cumprir, quando se sai uma resolução, quando se sai um comunicado ou alguma coisa afim, as pessoas pensam em burlar e não como cumprir a lei, né? Nós temos aí alguns exemplos que você vai concordar comigo quando nos deparamos com um radar, né? Não deveria ter um radar na rodovia, deveria ter a nossa consciência dizendo não faça isso, né? Nós não precisaríamos ter dizendo, olha, a 100 metros existe um radar, ou a 1 quilômetro existe um agente de trânsito que, se você não usar o cinto de segurança, ele vai te autuar. Não, nós deveríamos fazer isso com a nossa própria consciência, porque nós fazendo o nosso trabalho bem feito, nós vamos ficar ileso, né? Não vamos envolver nenhum acidente de trânsito, não vamos mudar a rotina da nossa família, porque muitas vezes, quando nós envolvemos um acidente de trânsito, não é só a sua vida que para a família, a rotina de uma família inteira. E é esse o trabalho que os CFCs, Matias, eles fazem, né? Não tem como o Centro de Formação de Condutores ensinar ou formar um aluno dentro das próprias condições adversas que, naquele momento, talvez o tempo não proporciona. Como que você vai ensinar um jovem de 18 anos a aquaplanagem se durante as aulas dele não choveu? Como que você vai ensinar para um jovem derrapagem se ele pode colocar até a terceira marcha? Como que você vai ensinar um jovem de 18 anos numa rodovia fazer uma ultrapassagem segura se ele não está pronto para ir para a rodovia ainda, né? Então, eu entendo que os CFCs, eles acabam fazendo o máximo deles, acabam fazendo também o trabalho social, onde eles fazem palestras educativas, né, no bairro onde está inserido o CFC. Quando a gente fala em educação, eu sempre costumo dizer, nós temos que pensar globalmente e agir localmente. Tá? Nós temos um trânsito caótico, o Brasil é a terceira potência, infelizmente, em índice de acidente de trânsito. A cada aí 12 minutos nós temos um acidente de trânsito. Ao terminar essa live, nós já tivemos 4 acidentes de trânsito.
né, com óbito, né, quando nós falamos em tempo, cronologicamente dizendo. E os CFCs, muitas vezes, acabam fazendo palestra educativa, eles acabam fazendo um trabalho social na formação dos nossos alunos e por uma formação, muitas vezes, com a cobrança de exame, hoje é irreal. Né? O mundo mudou. Né? Não adianta nós falarmos mais num exame que se fazia há 50 anos atrás e continua se tendo o mesmo exame no mundo de hoje. Né? O exame de 50 anos atrás, que era feito num Fusca, é o mesmo exame que está sendo feito hoje na BMW. Não é verdade? O Sim. mesmo exame de 50 anos atrás, que não era exigido nem o cinto de segurança, hoje nós estamos fazendo o exame com airbag dentro do veículo. Né? Há 50 anos atrás era um gesto de braço, hoje é um sensor de estacionamento. Então nós temos que entender que essa mudança ela existiu e o cenário ainda continua o mesmo. Mas o papel do CFC é exatamente esse, Matias. Eles fazem o trabalho deles com aquilo que eles têm em mãos. Né? Faz o melhor, Só... melhor que podem com as circunstâncias que têm, né? Exatamente, exatamente, né? Ótimo. Exatamente. E nós vivemos num país muito heterogêneo, né? Não dá para a gente comparar a formação de um aluno aqui na cidade de Campinas, com 1.300.000 habitantes, com uma formação de um aluno lá no interior de Sergipe, uma cidade de 5.000 habitantes. Sim. Não é verdade? O Solange, o meu papel aqui é agir como um anjinho, mas também como demôniozinho, porque eu preciso também te provocar. Eu Antes tenho de te... certeza. Antes de te provocar, até porque para que você possa trazer o melhor de você para nós, porque eu tenho certeza que vai agregar bastante e vai gerar consciência. O Alessandro, que é instrutor, que provavelmente deve ser instrutor de trânsito, porque está ali com umas fotos, com umas plaquinhas, ele colocou o seguinte, ó, CFC é a formação de vida consciente do trânsito. Eu achei fantástico a frase. E aí, o que eu quero te provocar da seguinte maneira. Por exemplo, hoje eu abri uma caixinha de perguntas aqui, no final vou fazer todas as perguntas, mas teve uma pessoa que fez um comentário que eu passei o dia todo pensando nesse... O dia todo não, né? Porque eu coloquei a caixinha, era mais ou menos às 11 horas, meio-dia, mas eu passei a tarde toda pensando no comentário dessa pessoa. E aí a pessoa disse assim, ó, para mim CFC só quer ganhar dinheiro. A pessoa colocou dessa forma. E aí eu quero fazer um paralelo seguinte. Eu tenho 45 anos, então eu acabei vivendo um pouco dos dois momentos. E você está no mercado aí há 30 anos, você também viveu dois momentos. E aí eu quero fazer um comparativo com a medicina. Por exemplo, a medicina, se a gente pegar a medicina, a própria igreja, padre, há 20, 30, 40, 50 anos atrás, era muito mais uma vocação, uma paixão. Né? A pessoa virava médico por paixão mesmo. Às vezes o médico nem ganhava nada e o cara era muito dedicado a salvar a vida. Ele fazia daquilo uma missão de vida. E a gente percebe que hoje, com toda a mudança, muitos, não todos, mas muitos aderem à medicina muito mais por uma estratégia financeira. Como é uma oportunidade para eu ganhar dinheiro. E acaba que essas pessoas não olham tanto para o ser humano com cuidado com a vida como era antigamente. Não sei se você faz essa mesma leitura que eu. Você percebe esse mesmo movimento no que diz respeito à educação nos CFCs, ou você ainda acredita que a maioria dos donos de CFCs ainda tem esse senso e essa consciência do papel que eles têm na em proteção à vida mesmo, de cuidar da vida e contribuir com um futuro melhor? Matias, em percentuais, eu te digo que pelo menos 90% dos CFCs, eles são comprometidos. Né? É que nós temos um cenário que muitas vezes força que eles tenham um comportamento diferente daquele que eles gostariam. Sim. Né? Então, por exemplo, na minha opinião, os CFCs deveriam ter muito mais autonomia do que eles têm hoje. Na verdade, muitas vezes eu até brinco com eles que quem gerencia o próprio Centro de Formação de Condutores não são eles gestores, é o próprio Detran, né? Que faz com que a escola deles fique engessada. Então, se eles vão dar aula para um aluno, eles têm que mostrar que, através da biometria, aquele aluno está lá dentro, onde, na verdade, isso não precisaria existir. Bastasse o CFC se ver e se comportar como instituição de ensino, porque
até em meados de 1999, a gente chamava de autoescola. Era autoescola escrito separado ainda. Não existe nem autoescola escrito se escreve separado, porque ortografia se autoelétrica, são duas vogais diferentes, se escreve-se junto, né? Então, autoelétrica, autoestima e autoescola faz parte dessa ortografia. Então, hoje passou a se chamar, desde 99 para cá, Centro de Formação de Condutores. É um centro de formação, não é uma autoescola. Todas as vezes, quando um aluno fala para mim o termo autoescola, eu faço questão de corrigi-lo, porque ali é uma escola, ali tem diretores, ali tem professores, ali existe uma prova avaliativa, ali existe uma conscientização muito grande e que ele deve se comportar para que esse cenário aconteça. Então, na minha opinião, o CFC deveria ter, ao final do curso, de um aluno de 20, 30, 40 horas, que seja, ele dizer se essa pessoa está apta para ir para exame ou não. E vamos imaginar que o Matias tivesse um CFC e percebeu-se que nos primeiros 3 meses daquele ano nós tivemos aí uma incidência muito grande de acidentes. Você poderia ser penalizado porque a sua avaliação não foi bem feita, a sua formação não foi bem feita. Não existe ninguém mais capacitado no cenário do que o próprio Centro de Formação de Condutores para testar se aquela pessoa tem condições de conduzir um veículo ou não. Perfeito. Porque Ótimo. eu respeito o papel dos examinadores, eu faço a formação deles, né? Eu jamais diria que eles não têm capacidade, eles têm sim, só que o processo de exame, Matias, ele é muito falho. É muito subjetivo, né? Muito subjetivo, muito subjetivo. De repente, o próprio CFC diz, Solange, às vezes nós erramos, eu dei aula para o Matias 25 aulas, eu tinha certeza que o Matias ia reprovar. E, de repente, o Matias foi para exame e passou. Ou alguém que o CFC tinha certeza que passaria, e no momento do exame ele ficou reprovado. Sim. Ele não foi reprovado por ausência de conhecimento. Ele foi reprovado, de repente, pela pressão psicológica do momento que acontece. Exatamente. É porque não tem uma padronização, né? Não existe uma padronização, não existe, Matias. Lamentavelmente, deveria se ter essa padronização, ela deveria ocorrer pelo Senatran, pelo próprio Senatran, e não pelos Detrans. Deixa eu aproveitar e fazer um comentário aqui, porque vai surgir nos comentários, está muito legal, que está alinhado com o que você está falando. O Alessandro comentou o seguinte, que CFC deveria ser identificado como centro de aprendizagem e instrução de trânsito e ser reconhecido pelo MEC. Exatamente. O Frois é uma pessoa que, o Alessandro Frois, né, que fez esse comentário, é uma pessoa que tem uma capacidade pedagógica altíssima. Maravilhoso. Né? Não é porque foi nosso aluno, também foi nosso aluno por isso. Mas, além disso, ele é uma pessoa assim, muito engajada, muito responsável. E eu concordo com o Frois. Eu concordo com o Frois. Por quê? O CFC deveria ter essa qualificação. Né? E também essa denominação junto ao MEC. Eles têm capacidade para isso, Matias. Sim. Eles têm capacidade para isso. Eles têm estrutura para isso. Algumas coisas dentro dessa trajetória humana, quem me conhece aí há muitos anos, que é a grande maioria aqui, sabe que eu sou uma pessoa apaixonada pela área de educação, mas eu também tenho um senso de justiça muito grande. Não é? Eu costumo dizer que não existe meio certo na área, não somente na área de trânsito, na nossa vida. Vai ser sempre ou é certo ou é errado. E nessa trajetória de resoluções e portaria, a Solange foi contra, né, que a pessoa com o ensino médio pudesse fazer o curso de diretor, porque, na verdade, nós deveríamos ter incentivado a pessoa a fazer um curso de pedagogia, incentivado a pessoa a fazer um curso de administração, fazer um curso de logística, para que ele tivesse a mentalidade ainda mais aberta. Não que ele não tenha hoje. Não é o título que faz a mudança de comportamento, mas a formação dele contribui para que ele tenha uma visão diferenciada no trânsito. Eu costumo dizer que todos os segmentos existem falhas. Todos. Existe o farmacêutico que tem falha, o médico que tem falha, o professor tem falha. E o nosso segmento, a educação do trânsito, Matias, também tem falha. Só que a nossa característica pedagógica,
o nosso reconhecimento profissional, quem determina somos nós. Somos nós que fazemos isso. E o CFC, ele vem evoluindo, né? Cada dia mais eu vejo os CFCs mais evoluídos. O que muitas vezes prejudica os CFCs, talvez eles concordem comigo, se não concordar, eles podem escrever que não, mas nesse segmento nosso existe um crescimento elástico. Por que elástico? Você pega uma gestão política da Senatran ou dos Detrans, você evolui muito, muda a gestão do Senatran, muda a gestão do Detran, aquela gestão nova fala, eu não concordo com nada disso. Existe um retrocesso pedagógico. Lembra que nós tivemos uma E nós conversa uma vez? começamos tudo do zero. E quem é a vítima? O CFC. É o CFC Lembra que que, acaba sendo a vítima. não sei se você recorda, nós tivemos uma reunião uma vez, e aí a gente entrou nessa questão, você fez uma pergunta para mim como que eu avaliava o cenário Sim, atual. A gente falou sobre isso, até comentei com você que dá aquela sensação que tem uma metáfora da lesma que de dia ela sobe 3 metros no tronco e à noite ela escorrega 4. Lembra? exatamente. Então, essa Exatamente. questão política é um problema. Não só na educação do trânsito, mas é geral, porque cada vez que troca, né, os parlamentares, os políticos, muda tudo. Ninguém aceita que o outro estava acertando para ter uma continuidade, né? Então, o que o outro fez é tudo descartável, eu jogo fora e sou melhor agora, vou criar a roda. Aí inventa a roda, quando a roda começa a rodar, troca o político de novo e começa tudo novamente, né? Exatamente. E as coisas não são difíceis de serem resolvidas, né? Cada estado deveria ter aí 20, 30 CFCs com grupo de estudos. Quando for fazer uma portaria, quando vai se fazer uma resolução, não existem pessoas mais talhadas para dar uma contribuição técnica, Matias, que quem vivencia. Quem vivencia o cenário não somos nós. Por mais que eu forme essas pessoas, né, eu acabo ouvindo o dono de CFCs todos os dias, muitos CFCs me ligam. É até pelo carinho que nós temos com eles. Eu costumo dizer que a Autotrans, ela tem um papel diferenciado, né? Nós não somente formamos as pessoas, nós temos um grau de amizade tão grande que nós prestamos o nosso trabalho de ler uma resolução para o nosso cliente, interpretar uma portaria para os nossos clientes. Então, nós temos ali um portfólio de serviços muito grande, até para que o CFC se sinta acolhido pedagogicamente, Sim. não somente tecnicamente, mas pedagogicamente. Então, deveria ser grupos de estudos. Nós já sugestionamos isso. Nós já sugestionamos. Então, o Detran São Paulo vai fazer uma portaria, o que se tem que fazer? Deveria se chamar os CFCs, 20, 30 CFCs, fazer um piloto antes de fazer uma portaria. Sim. Vou dar um exemplo para você, que talvez algumas pessoas discordem, mas eu tenho a minha linha de pensamento, que é referente ao simulador. O simulador é uma ferramenta pedagógica boa, Matias, ela é excelente. O valor dela foi exorbitante e não se teve uma qualificação para que o professor ministrasse uma aula de simulador. Porque, na verdade, Matematicamente foi comprovado que os CFCs que o aluno passou pelo simulador, a quebra de veículo, a destruição do veículo, ela caiu 30%, 40%. Porém, não se precisava ter cobrado tanto do simulador, pelo simulador. é porque, na verdade, o simulador, ele acaba. Você até comentou no começo da sua fala, por exemplo, um novo condutor que não tem a oportunidade, talvez, de dirigir quando está chovendo, numa rodovia, por exemplo, o simulador acaba permitindo, oportunizando a ele cenários diferentes, né? Experimentar e simular cenários diferentes, né? Somente o simulador proporciona isso, Matias. Sim, Somente o simulador. Só que, na verdade, ele foi mal projetado, né? O valor dele foi exorbitante, não precisava custar tudo aquilo, não é sim. verdade? E deveria ter deixado obrigatório o simulador para o Centro de Formação de Condutores. Te dou um outro exemplo, talvez nós sejamos aí da mesma idade, vamos lembrar disso, né? Que é a questão do kit de primeiros socorros. Sim. Era importante ter um kit no carro? Sim. A pessoa não precisaria sentir um médico, mas era útil o kit de primeiros socorros. O extintor é opcional nos veículos hoje utilitários? Sim, mas eu continuo tendo no meu veículo. Eu considero importante o extintor. Então, são essas
mudanças que a política, muitas vezes, deixa o Centro de Formação de Condutores confuso. O CFC não sabe o que fazer. Ou, muitas vezes, ele deixa para resolver alguma coisa muito próximo do findar de uma resolução, porque ele acredita, de repente, que lá no final ela vai ser revogada. E o CFC não está errado, porque muitas vezes isso acontece. Não é? Ótimo, Então, perfeito. a gente precisaria ter uma política mais segura, mais firme e mais confiante com os CFCs. Maravilhoso. Galera, comenta para mim aí, tá fazendo sentido o que a Solange tá falando? Tá agregando para você? Eu tenho bastante perguntas aqui, então tem que avançar. Mas antes disso, eu quero dizer para vocês o seguinte: no final, nós vamos realizar um sorteio. Na verdade, serão 3 sorteios. Nós vamos sortear para vocês um curso de oratória, de atendimento e. Qual que é o outro, Solange? Liderança, né? Liderança. 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 Para você participar, precisa acontecer 2 coisas. Uma é você permanecer na live até o final, até a hora do sorteio, porque você precisa estar ao vivo, online aqui, na hora do sorteio. Segundo, comentar o máximo que você puder nessa live. Porque quanto mais você comentar, maior a chance de ganhar. Por quê? Porque nós vamos escolher as 3 pessoas que mais comentarem durante a live para poder ganhar os 3 cursos, tá bom? Vai ser um curso para cada um. A que ficar em primeiro lugar vai ganhar um curso, a que ficar em segundo lugar ganha outro curso, a que ficar em terceiro lugar, que mais comentou, vai ganhar um curso. Então aproveita para comentar bastante, tá? Ó, Solange, eu estava fazendo uma pesquisa, porque eu não gosto de vir para live, né? Mesmo que eu não seja um perito na educação do trânsito como você. Falei, eu não posso chegar lá e fazer feio, né? Eu preciso saber fazer as perguntas direitinho para a Solange, até para agregar valor. E aí eu fui fazer algumas pesquisas, né? Desde a semana passada eu estou fazendo algumas pesquisas. E aí alguns dados até me assustaram, porque eu não atuo diretamente com isso. E aí eu vi, por exemplo, em 2022, mais de 30 mil pessoas morreram por causa de acidente de trânsito. É um número assustador, porque para a gente que não está tão inserido, né? Eu presto assessoria para as escolas, mas muito focado na parte de vendas, estratégias de comercial, né? Reestruturação de processos comerciais e formação de times comerciais. Então a gente acaba não entrando muito nessa parte educacional. Quando eu comecei a fazer a pesquisa, eu fiquei assustado. E aí, é claro, a gente sabe, por exemplo, quando a gente olha para o cenário geral, a gente entende que a educação ainda é o melhor caminho para gerar conscientização nas pessoas, sensibilização e mudança. E vejo que não é diferente no ramo do trânsito. E aí eu gostaria de entender de você o seguinte: como que a educação no trânsito ela pode impactar na redução desse número assustador de acidentes? É um cenário muito triste. É como se nós continuássemos vivendo, Matias, uma pandemia de Covid ainda. Né? O Eu trânsito confesso para só você nós. que eu pensei a mesma coisa quando eu comecei a fazer pesquisa. Sim, sim, né? Ele só não é mais assustador porque as mortes no trânsito elas são pulverizadas. O que assusta muitas vezes é cair um avião e morrer 200 pessoas. Choca. Mas quando essas mortes elas são pulverizadas, quando nós falamos em Brasil, as pessoas não acabam não dando tanta importância para essa situação. Mas é muito simples, né? Eu sempre faço uma pergunta para os nossos alunos. Nós temos aí inúmeras causas que levam as pessoas a sofrer um acidente, que hoje nós chamamos de sinistro. Nós acabamos não dizendo mais o termo acidente, mas sinistro, mas por uma questão cultural, às vezes nós falamos sinistro acidente para que as pessoas entendam, né? Mas eu sempre costumo dizer, Matias, quanto vale a vida da sua mãe? Qual que é o preço que você dá para ela? Vou Nem vou responder. vou mudar a pergunta. Qual que é o valor? Quanto custa para você? Por quanto você pagaria pela vida do seu pai? É exatamente essa consciência que nós devemos trazer para os nossos alunos. As infrações, elas não devem ser vistas como valor financeiro. Ela Eu me deve, emocionei. ela deve ser vista com valor de sentimento. Para Solange, a minha família não tem preço. Pagar uma multa de R$ 3.000 não é caro, mas a vida da minha família não tem preço. E quando nós falamos de educação do trânsito, é essa consciência que nós temos que trazer para as pessoas, Matias. As pessoas só mudariam se você colocasse a foto de um familiar num painel dentro da sala dos CFCs.
Vamos fazer uma analogia. Eu tenho 20 alunos no meu CFC, vamos pegar aqui, né, sem paternalismo, a Tati, que é da cidade de Pirassununga, acabou de abrir o CFC dela, vamos pegar a Tati de Pirassununga. Então, ela tem um CFC com 25 alunos. Se eu fosse a professora contratada pela Tati, eu não sei se ela me contrataria para trabalhar com ela, espero que sim, mas o que eu faria no CFC dela? Eu pegaria o rosto de cada um daqueles alunos que ali estivessem presentes, ou do pai, ou da mãe, ou do filho, do irmão, e faria um painel com a foto desses familiares. E faria apenas uma pergunta: quanto custa a vida dessas pessoas? Eu tenho certeza que todos vão dizer que não tem preço. Olha, Se a vida Solange, dessas pessoas não tem preço, por que eu bebo e dirijo? Se a vida dessas pessoas não tem preço, por que eu ando em excesso de velocidade? Por que eu faço uma ultrapassagem pelo acostamento? Por que eu me envolvo numa briga de trânsito? Se a vida das pessoas não tem preço, eu tenho que ter um comportamento pensando na minha família e não no valor da multa. O agente de trânsito, ele é nosso amigo, ele não é nosso inimigo, o agente de trânsito. O agente de trânsito, ele te salva quando ele te multa, porque ele está salvando a tua família, ele está salvando você e salvando a vida de outras pessoas. Aqui nessa live, muitos foram nossos alunos. E eu te digo, Matias, 80% da minha equipe são militares. Ou é civil, ou é militar, ou é guarda municipal. E todos são especialistas em algo. E eu sempre falo isso para eles. Como que vocês trabalhavam quando vocês exerciam a função de militares? Eles diziam: Solange, eu não multava, eu salvava a vida. Por isso que eles trabalham comigo. Então, não tem preço para a vida. Nós não podemos aceitar uma morte. A morte no trânsito, ela não é aceitável. e, e deixa eu fazer um comentário, porque assim, eu fiquei de verdade tocado emocionalmente aqui com a pergunta que você fez, porque me atingiu diretamente. E eu espero de verdade que tenha atingido diretamente também outras pessoas. Eu estudo comportamento humano há 20 anos, eu sou extremamente fascinado pelo comportamento humano. Publiquei 2 livros a respeito, um em 2014 e um em 2018. Estou escrevendo o terceiro livro agora. E sempre fui muito fascinado por isso. E acredito muito que a melhor maneira de mudar o comportamento das pessoas é gerando consciência. Tanto é que existe um livro chamado O Poder do Silêncio, de um autor chamado Eckhart Tolle, que escreveu um livro O Poder do Agora. Ele fala que existe uma coisa que está abaixo das emoções, que é a raiz de toda mudança comportamental, que é a consciência. Porque você gera consciência, essa consciência ela muda a sua emoção, essa emoção muda a sua crença, a crença muda o seu pensamento, esse pensamento muda as suas ações geram hábitos novos geram comportamentos novos e automaticamente resultados novos. Então faz muito sentido. E aí o Tito, ele fez um comentário aqui que eu não quero deixar passar, está muito dentro do que você comentou, porque ele mencionou o seguinte, que morre cerca de 154 pessoas por dia, cerca de 154 mil por ano, isso é um estudo da Abramet. E ele mencionou que o uso do celular ao volante é a terceira causa das mortes no trânsito, dos acidentes de trânsito. E aí, gente, assim, é tão interessante porque, cara, qualquer pessoa, qualquer ser humano no mundo tem autonomia, controle em não usar o celular enquanto estiver dirigindo. É uma escolha. E a gente precisa Exatamente. tomar consciência de que é uma escolha. Em outras palavras, tirar uma vida ou não é uma escolha. Porque a partir do momento que eu escolho beber, dirigir, como você falou, alta velocidade, ou usar o celular, como o Tito falou, inconscientemente eu estou escolhendo colocar em risco não só a minha vida, mas também dos passageiros e dos pedestres. É. Solange, você Só pode falar. fazendo uma complementação, o Tito também é um apaixonado pela área de educação, psicólogo. É, nos conhecemos na Unicamp, por sinal, somos amigos desde 99. Ele tem um projeto lindo, inclusive já levou isso para o governo federal. Na porta da casa dele existe um painel com frases educativas, que ele faz isso sem nenhuma ajuda financeira. Toda e qualquer pessoa, pedestre
ou que esteja dentro de um veículo, pode parar na porta da casa dele, retirar uma mensagem e levar a mensagem embora. O Tito faz isso, talvez ele coloque aí para você, não estou lendo, mas eu acho que faz mais de 30 anos que ele desenvolve esse projeto educativo. Né? Então, aí eu não Perfeito. deixaria de fazer essa ressalva, que ele é um apaixonado também pelo comportamento humano, assim como você. Né? Por isso que eu fiz esse gancho com o Tito. Em relação, Ótimo. em relação a questão do comportamento, Matias, as pessoas têm que se sensibilizar. As pessoas, elas são educadas, elas mudam o comportamento pela paixão e não pela Sim. informação. É aí que eu costumo diferenciar o que é informação, o que é conhecimento. Informação é tudo aquilo que você ouve e você descarta. Conhecimento é tudo aquilo que você ouve, absorve e pratica. Né? Então, existe aí essa diferença entre informação e conhecimento. Nós que trabalhamos com vida, porque nós salvamos vidas. Eu costumo dizer que nós somos o médico do trânsito. Nós salvamos vida. Se o conhecimento que nós passamos para os nossos alunos, como diz uma palavra que eu amo ouvir você falar, que é genuíno, se isso for genuíno, nós salvamos as pessoas. Então, se o Matias foi meu aluno, e eu fui cristalina quando te ensinei como se comportar numa aquaplanagem, e você entendeu, Matias, a informação, quando você for viajar com a sua família e chover, você vai saber o que fazer, porque você vai lembrar da Solange te explicando qual deveria ser o seu comportamento. Então, quando nós falamos em educação no trânsito, nós precisaríamos priorizar aquilo que é importante. Importante é o Matias entender o que significa a placa de preferência, porque essa placa você vai encontrar em todo momento. Não existe nenhum quarteirão da sua cidade que você não vai encontrar a placa de preferência. Essa placa é importante você saber o que significa, mas não há necessidade e nem razão nenhuma e nem muita importância o Matias ficar olhando o CTB e tentar guardar a placa. Junções sucessivas, contrária, primeira, direita. Não vai encontrar em lugar nenhum essa placa. Para que eu vou ensinar essa placa para o meu aluno? Então, eu tenho que ensinar para ele aquilo que, de fato, ele vai se deparar no Faz trânsito. sentido, Aquilo né? que, de fato, é importante para ele. Ele entender que o cinto de segurança eu tenho que usar, mas se eu for no supermercado e comprar uma melancia e colocar no banco de trás e não passar o cinto na melancia, é como se tivesse uma criança sentada lá. É a mesma coisa. Se eu colocar o meu notebook no banco de trás, sem passar o cinto de segurança, eu estou colocando a minha vida em risco da mesma forma. Então, não é somente a cadeirinha para a criança, é tudo aquilo que está no banco de trás e que não esteja devidamente afivelado. Sim. Então, nós temos que ter esse entendimento. Perfeito. Muito bacana. Muito bom. Obrigado, tá, Solange, por compartilhar com a gente tanto conhecimento importante. E Solange, a gente até fala assim, né, que os jovens é o futuro da humanidade, e eu acredito muito nisso, né, porque a gente vai ficando velho, vai morrendo e vai o jovem vai substituindo. Então, querendo ou não, os jovens têm um papel muito importante, mas a gente sabe que mudou muito o perfil do jovem, né? Se a gente for comparar, por exemplo, for pegar aí 50 anos atrás, 30 anos atrás, o jovem tinha um perfil, um comportamento, e a gente percebe uma mudança muito grande. O que eu quero ouvir de você é o seguinte: como que esse perfil desse novo jovem, vamos chamar assim, de 18 anos, ele está impactando o aprendizado e a prática na direção? O mundo mudou, Matias. O Tudo, né? mundo mudou. Nós não podemos negar isso. Não é? O mundo mudou não foi só no período pandêmico, ele já vinha mudando. Não é? Na pandemia, nós dormimos analógico e acordamos digitais. Não Sim. foi nem por escolha, porque o mundo fez a gente mudar de uma maneira muito rápida. Aquelas pessoas que trabalhavam nas escolas municipais, do Estado ou particular, sofreu exatamente como nós. Né? Eu não formei nenhum aluno dentro do Autotrans para trabalhar o ensino remoto, mas esses instrutores tiveram que se reaprender, se reinventar para trabalhar com uma ferramenta que eles nunca tiveram a instrução. E o jovem de 18 anos, ele fez parte dessa mudança no cenário sem escolha também. Esse jovem, ele mudou, Matias. O jovem, antigamente, há 20 anos atrás,
quando ele completava 18 anos, o primeiro presente que ele pedia para a família era a carteira de habilitação, porque ele tinha sonho de dirigir. Ele lavava o carro do pai, ele fazia qualquer coisa pela família para apenas dar partida no veículo. Esse é o jovem de 20 anos atrás. O jovem de hoje, ele já quer o Uber, porque ele não quer saber onde quer, ele não quer nem procurar o estacionamento para guardar o carro. Ele quer poder beber, esse jovem de 18 anos, ele não interessa em pagar licenciamento, ele não quer saber nada do veículo, ele quer pegar o Uber, ele quer conviver com pessoas, compartilhando passagens, tem o BlaBlaCar, e tem várias opções. É esse hoje o cenário desse jovem. E, por outro lado, se eu não tiver um ensinamento diferente no CFC, decorar placa não atrai mais o jovem para o CFC. É por isso que tanto a Senatran quanto os Detrans precisa repensar rapidamente o processo de ensino nos CFCs, porque no exame não se avalia nada e esse perfil de aula já não atrai mais o aluno de 18 anos. O aluno de 18 anos não é que ele está imperativo, ele já tem a informação quando ele chega no CFC, que a informação está na palma da mão dele, no telefone celular. Antigamente, na nossa época, Matias, quando nós tiramos a habilitação, nós anotávamos na caneta, na apostila, sim ou não. Nós estudávamos em casa. Hoje, o aluno do CFC, quando o professor está ministrando o treinamento, ele está checando no Google se aquela informação é verdadeira, porque a informação está na palma da mão dele. Se a informação está na palma da mão dele, esse cenário precisa ser mudado. Precisa se mudar essas exigências de placa, precisa mudar a forma como o CFC cobra, né? Antigamente, como que nós atraemos o aluno para o CFC? Existia alguém parado no semáforo, no sol de 40 graus, de boné, entregando panfleto. Hoje não existe o boné, não existe a pessoa e não existe panfleto. Porque o jovem nem desce o vidro para pegar com medo de assalto. Porque hoje nós vivemos um momento de marketing digital. O aluno conhece as pessoas por redes sociais, por Instagram, por LinkedIn, por WhatsApp, porque um amigo indicou. Até a forma de como essas pessoas chegavam no CFC é diferente de hoje. Antigamente, o pai levava o jovem no CFC. Hoje, o jovem faz a matrícula pelo WhatsApp. Tudo ele faz de maneira digital. Tanto é, aqui, Solange, a nossa briga aqui não é muito diferente, você já sabe do nosso trabalho, não é muito diferente, porque a nossa briga com o CFC é ajudar o CFC a entender que o mundo mudou e ele tem que mudar junto. Né? Tanto é que, por exemplo, tem CFCs que as vendas caíram 80%, e tem CFCs que a gente atende aqui, talvez 90% dos CFCs que a gente atende, 70 até 80% das matrículas das vendas são realizadas por WhatsApp. Sim. Se o aluno, se ele pudesse, ele faria o exame prático pelo WhatsApp. Sabe? Se tivesse como uma alternativa, ele faria. Então, mudou muito esse jovem, o mercado ele mudou muito, o mundo mudou muito, a forma das pessoas se locomoverem mudou muito, né? Se a gente for pegar Sim. aí há 10, 12 anos, 10 anos atrás, 10 anos atrás ainda não tinha Uber, né? Logo acho que foi 2013 que surgiu, Por aí, 2014, não me lembro. por volta de 2014. Isso, 2014 por aí surgiu, não tinha Uber. Então era muito mais difícil. Hoje não tem só Uber, né? Tem tudo que você pensar de aplicativo e facilidade que o jovem sabe mexer e que gosta. Teve até alguém que comentou aqui que ele chega no CFC pronto, sim. O jovem já chega sabendo mais do CFC do que o próprio vendedor do CFC, se esse não estiver bem atualizado de tanta informação que ele tem. Então, realmente houve uma mudança muito grande, né? E aí, deixa eu fazer uma pergunta que está muito ligada com E isso, né? apenas, só para complementar, Por talvez favor. as pessoas que trabalham no CFC pode até nos enriquecer nas informações. Dificilmente hoje, Matias, você vai numa concessionária comprar um carro zero que não tenha sensor de estacionamento. O que implica o sensor de estacionamento no processo de aprendizagem? Por que não se permitir que os CFCs tenham um veículo com câmbio automático? É muito simples. Cria-se duas carteiras de habilitação, automática e manual, ou ensina nos dois. Então, hoje, o dono do CFC, ele vai na concessionária,
ele compra o carro, ele tem que pedir para desabilitar o sensor de ré do veículo. Aí eu te pergunto, mas ele vai dirigir o veículo dele que tem o sensor de ré, Sim. ele tem o sensor de estacionamento, né? Ou seja, nós temos uma tecnologia à disposição do CFC, nós temos uma tecnologia à disposição dos nossos alunos, mas, no entanto, nós temos um processo de ensino ainda extremamente defasado. Aí tem toda uma tecnologia que, inclusive, os jovens têm acesso. Aqui teve até acho que foi o Alessandro que comentou dos veículos autônomos. O jovem tem acesso a tudo isso, principalmente se o cara é muito antenado na tecnologia, na informação. E aí ele vai lá para o CFC, e aí, por causa do sistema, ele vai ter acesso a algo que, na mentalidade dele, é extremamente arcaico para o momento dele, né? Exatamente. Eu tenho uma biblioteca na escola que essa biblioteca é a história da autotrânsito. E talvez alguns aqui já devem ter visto essa biblioteca, pode até comentar se viram ou não. Então eu tenho um mimeógrafo, que tem pessoas que nem sabem o que é isso, né? Eu tenho um aparelho de fax que foi usado lá no começo da instituição, em 99. Eu Mas tenho, como tem a eu máquina dava aula de datilografia ou não? didática, Tem. tem, onde se fazia assim, os boletos. Então, eu tenho, por exemplo, um rádio que eu usava para dar aula de didática, com um play ainda, que colocava a fita. Né? Eu tenho um DVD que rebobinava o vídeo para mostrar os alunos. Então, nós temos a transparência, né? Nós tínhamos as transparências que colocavam no retroprojetor. E, às vezes, esses alunos mais novos chegam lá na escola hoje, vai na nossa biblioteca e perguntam o que é isso? Mas o que faz um mimeógrafo? Né? O que é um retroprojetor? Não é? E a gente percebe, Matias, que nós não estamos falando de um mundo tão distante. Não é tão longe. Não, Só, sim. só que a Eu fiz mudança curso de tecnológica, datilografia. ela veio... Exatamente. Só que a mudança tecnológica, ela veio galopante, e ela está galopante. Então, eu costumo dizer que nós temos duas opções: parar e continuar. Somente essas duas. Parar. Continua lá anotando as aulas do teu aluno na ficha. Isso é parar. Parar Na verdade, é você parar é contratar deixar de alguém. continuar e evoluir, né? Já Exatamente. está parado. Parar é você continuar entregando panfleto na esquina para o teu aluno que nem passa na esquina. Isso é parar. Continuar aceitando a evolução tecnológica. Porque não existe mais retrocesso, existe evolução. Existe evolução. Então, existem CFCs que ainda anota a aula do aluno na ficha, mas existem CFCs que hoje anota a aula envia a aula para o aluno por aplicativo. Olha para você, você tem dois mundos, mas de um mesmo momento, né? Do mesmo momento, Matias. Então, eu tenho a ficha, mas eu tenho o aplicativo. Mas, Solange, você está falando do mesmo CFC? Sim, não é do mesmo CFC, do mesmo segmento. Mas são CFCs com visões diferentes. E Exatamente. nós precisamos ter essa evolução. Antigamente, nós tínhamos o aluno sentado um atrás do outro. Há 7, 8 anos atrás, nasceu a sala invertida de aula. Hoje não tem que existir nem sala. Nós temos que fazer como o Platão fazia, de repente pegar os alunos e levar lá na avenida e mostrar para eles o que é o trânsito. Não adianta eu ler o CTB, falar para ele, olha, o cinto de segurança é importante. Meu filho, leva o aluno numa avenida, leva o aluno na porta do seu CFC e mostra para ele o risco. Mostra para ele que, utilizando um telefone celular, ele demora 3 segundos para ter o reflexo. O tempo de frenagem do veículo, de uma pessoa que utiliza o telefone celular, é como ele atravessasse 3 campos de futebol, do mínimo, que é de 90 a 120 metros, que é o tamanho de um campo de futebol. É como se ele atravessasse 3 vezes. Aí eu te pergunto, Matias, nesse atravessar 3 vezes, quantas pessoas eles mataram? Nossa. Quantas pessoas? E o telefone celular não é somente um problema para quem está dentro do veículo. Campinas, recentemente, nós tivemos uma estatística que aumentou em 30% riscos e óbitos de pessoas no centro da cidade utilizando o telefone celular com pessoas idosas. Sim. Então, ele não
estava dentro do veículo, mas ele foi atravessar uma rua. E ao atravessar uma rua, ele estava na onde? No telefone celular. Sim. Não é? O celular, ele aproximou quem está longe e distanciou quem está perto. Exatamente. Hoje é o papel do telefone celular, é exatamente esse. Você vai num restaurante e as pessoas estão conversando, todas conversando no restaurante, mas no telefone celular. Mas Ninguém conversa com quem essa, está do lado. essa é uma grande realidade, né? Você vai na igreja, o povo está no celular. Você vai no aeroporto, o povo está no celular. Vai no restaurante, está no celular. Você vai na casa das pessoas, as pessoas estão no celular. Então mudou muito. Até a Natália, ela comentou o seguinte, que os instrutores hoje até fazem dancinhas para poder chamar a atenção dos alunos. É isso. Aqui a gente faz essa parte de toda a reestruturação de processos comerciais de autoescolas e criação de metas, indicadores, porque 90% das autoescolas não tem nem metas e indicadores. E aí, quando a gente vai fazer essa parte de atração de clientes, é isso, é vídeo, é imagem, é dancinha, é isso que atrai a pessoa. Porque onde é que a pessoa está? No celular. E qual que é o... Até tive uma aula recentemente falando sobre como aumentar os lucros nos CFCs, e uma das coisas que eu falei foi exatamente isso. A atenção é o novo dinheiro. E a atenção das pessoas estão onde? Na internet. E aí teve alguém aqui, desculpa pessoal, apagaram a luz aqui. Teve alguém aqui que até comentou o seguinte, deixa eu ver quem foi aqui. Cadê? Ela mesmo comentou o seguinte, aqui ó, a Gir Rosalém, alguma coisa tipo Giz. Não sei o nome dela exatamente, alguma coisa Rosalém ou Salém. Giz, fala aqui o seu nome aqui. A Gi, ela comentou o seguinte: eu panfletei o mês passado, nenhum resultado. Não vai. Gente, televisão, rádio, panfletagem, ficar postando coisas em panfletagem digital, porque agora virou uma panfletagem digital. Esquece, já foi. Mudou muito, né? Para a gente poder É. entender o quanto o jovem de hoje mudou. Mas É um novo momento, é um novo momento, é um sim, novo momento. Existe uma pessoa que está participando aqui, que eu tenho muito carinho por ela, né, por todos, mas eu não deixaria de fazer uma menção ao trabalho dela na área de educação, que é a Melissa Puertas. A sim, Melissa trabalhou comigo muitos anos aqui em São Paulo, é uma apaixonada pelo trânsito. Ela fala que existe alguma coisa que picou a Melissa há 30 anos atrás, e que nunca mais ela se desvencilhou do amor pela educação no trânsito. sim. Uma pessoa extremamente comprometida, diretora da EPT lá em Joinville. Né? E quando a gente trabalhava junto aqui em São Paulo, antes dela ir embora, ela sempre falava: Solange, por que as pessoas tendem a não fazer as coisas certas e com amor? A gente discutia muito isso, porque ela dava aula para mim de diretor de ensino, dentro da disciplina de educação escolar, né, de NASE, que a gente chama de NASE, dentro do curso de diretor de ensino. Eu costumo dizer, o Matias, que falta, às vezes, esse amor. Né? Não basta apenas eu trabalhar no CFC, não basta apenas eu trabalhar no Centro de Formação de Condutores. Eu tenho que amar aquilo que eu faço. Esse também Solange, esse é um marketing muito importante. Quando eu ouço as pessoas dizerem assim, ou fazer o marketing da seguinte forma: os primeiros 100 alunos que vieram no CFC Autotrans concorrem a uma moto Honda. De repente, essa moto Honda, ela nunca existiu. É só uma forma de atrair pessoas para o CFC Autotrânsito. Mas seria diferente se eu fizesse a seguinte destaque. Eu diria da seguinte forma, Matias: no ano de 2023, nenhum aluno formado na Autotrans se envolveu num acidente de trânsito. Isso é verdadeiro. mudaria tudo. Mudaria tudo, Tudo. porque é um discurso verdadeiro. Então, você que é pai, você que tem um filho, você pensa você não pensa muito no valor da habilitação. Ele faz parte do processo? Sim, mas ele não é fator determinante, porque o maior bem de uma família é o filho. Então, se você tem um CFC com instrutores qualificados, se você tem um CFC com metodologia de ensino definida, se você tem um CFC que na avaliação do Detran ele está sempre bem classificado, é inquestionável, porque as pessoas também sabem que é qualidade. Então, quando nós ouvimos o termo FGV, a
marca FGV é sinônimo de qualidade, é inquestionável. Você pode pegar uma pós-graduação de 30 mil reais, você vai falar assim, não, vale 30 mil reais porque é FGV. Então, é Exatamente isso. exatamente essa linha de pensamento que o centro de formação tem que ter. Eu não tenho que competir valor com o meu vizinho do lado. Eu tenho que ter a minha linha educacional e seguir em frente. Assim que O, nós temos que pensar. o Solange, e é muito importante falar sobre isso, porque assim, ó, há 20 anos eu presto consultoria para empresas. E a gente chega nas empresas e a gente percebe, por exemplo, a liderança tão focada no resultado, porque ela é cobrada diariamente pelo resultado. Raramente uma empresa vai começar uma reunião, por exemplo, questionando o bem-estar das pessoas, dos colaboradores. As reuniões começam questionando os resultados. Então, por a gente ser tão cobrado por resultado, o radar fica todo voltado para o resultado, que os líderes acabam negligenciando as pessoas, causando frustração, desânimo, decepção a todos os níveis da empresa. E aí, é uma coisa que eu sempre falo para os empresários, acho que vale falar aqui, é que nós temos alguns pilares que sustentam ou sustentavam a humanidade. O primeiro pilar é o pilar família. Nesse pilar, nós aprendemos respeito, né, às individualidades, respeito aos outros, amor ao próximo, compromisso, valores éticos. Só que, lamentavelmente, a família cada vez mais ela tem ruído, porque ela tem deixado de cumprir esse papel de incutir nessas pessoas princípios e valores. Hoje a gente percebe, por exemplo, um jovenzinho, às vezes 18 anos de idade, nunca dobrou uma roupa de cama, nunca lavou um prato para a mãe, porque a mãe faz tudo, ou então coloca uma empregada para fazer. Esse filho ele acaba não tendo nenhum tipo de compromisso. É uma pessoa apática. Se você pegar, por exemplo, o Natal, Ano Novo, há 20, 50 anos atrás era lindo, era um momento incrível. Hoje você fala Natal é uma bosta, desculpa a expressão, é uma porcaria, porque as pessoas não têm mais esse amor, não tem mais esse, não valoriza mais as pessoas, as relações humanas. A gente tem um outro pilar muito importante, que é o pilar igreja, religião, independente da denominação que as pessoas frequentam, mas a espiritualidade. Quando a gente, eu, por exemplo, eu fiz catequese, crisma, eu andava 8 quilômetros a pé para ir e para voltar para poder fazer. E automaticamente eu tive que aprender compromisso, respeito, amor ao próximo, compromisso porque eu tinha que ir todo domingo, mesmo com sol, com chuva eu tinha que ir, eu tinha as tarefas para poder executar e tinha que respeitar a professora e todo mundo que estava ali envolvido no projeto. Hoje em dia não tem mais nada disso. A igreja perdeu o papel socioeducativo que tinha. A empresa se tornou uma instituição financeira extremamente desesperada por lucros e números e resultados. E aí, gente, eu falo isso com muita propriedade porque eu treinei durante mais de 10 anos líderes religiosos. Então, com formações em coaching, PNL, e a maioria deles estava lá porque queria encontrar uma maneira de conseguir convencer as pessoas a contribuir mais do que evoluir as pessoas espiritualmente. E aí a gente tinha um outro pilar muito importante, que é o pilar educação, né? Porque a educação, a escola, se você pegar 50 anos atrás, eu sei que tem muita gente aqui da educação, mas vão entender o que eu estou falando. A educação tinha um papel muito importante. E hoje, a maioria das escolas não estão nem. Aliás, o aluno nem é reprovado mais. O aluno vai ser uma porcaria de ruim que vai passando o aluno e vai, o cara chega, faz, conclui a graduação, não consegue escrever. Então a gente percebe que esses pilares eles ruíram. Eu digo muito para os empresários que sobrou para nós agora que é um empresário, é um papel. O cara vai chegar na sua empresa, ele não sabe, ele não tem uma visão, por exemplo, de cuidado com o ambiente, sabe? Ele não tem uma visão de sustentabilidade, que é aquele cara que vai no banheiro, ele usa 50 toalhas para secar a mão e quando a empresa ainda coloca lá um bilhetinho para poder usar duas toalhas, ele ainda fala que a empresa está redicando os papéis para ele, que a empresa está falindo, que está cobrando papel. É aquele aluno que não consegue, aquele funcionário que não consegue, por exemplo, pegar um copo descartável, porque na nossa época a gente tomava água no mesmo copo, a família inteira e os vizinhos, e ninguém morreu. Hoje o cara vai no bebedouro e ele usa 10 copos descartáveis por dia porque não tem uma visão ecológica da coisa. E aí cabe aos empresários fazer, olha, você não aprendeu na sua casa, você não aprendeu na escola, você não aprendeu na igreja, a gente vai ter que te ensinar.
Por que eu estou falando isso? Para quem está aqui como dono de autoescola, está nos acompanhando, e quem é educador no segmento, a gente tem um papel muito grande de, inclusive, ajudar essas pessoas a entender a importância de alguns valores. Porque muita coisa poderia ser evitada, por exemplo, no trânsito, como você falou muito lindamente ali daquela questão de criar ali um painel com a foto do pai, da mãe, da pessoa, para poder gerar uma consciência e um vínculo emocional à vida. Por que precisa fazer isso? Porque essas pessoas chegam lá no CFC sem nenhum senso de respeito à vida. Por quê? Porque, lamentavelmente, o pilar família, igreja, religião, sei lá como chama, educação, não conseguiu colocar isso nele. Então ele chega meio que vazio de princípios e valores, não sei se eu estou falando merda aqui, mas cabe a gente agora pegar essa pessoa e como se fosse uma criancinha adulta e acordar para essa pessoa para a vida, para ela entender que tem um papel muito importante e que a gente tem um papel muito importante, todos nós temos um papel muito importante na construção de um mundo melhor. Não é uma coisa do governo, não é uma coisa da igreja, não é uma coisa do Papa. É uma coisa de cada indivíduo. E acho que talvez o maior desafio nosso é esse. Não sei se faz sentido o que eu estou falando. Quero te ouvir. Sim. A educação, a família, Matias, ela está falida. A família faliu, né? Sim. Quando eu falo faliu, faliu no sentido moral, né? Ela faliu no sentido moral porque você vê hoje os jovens chegando no CFC com a educação hoje comprometida, né? É. Há 20 anos atrás, um aluno quando chegava numa sala de aula, eu sou dessa época, né? Tenho o prazer de ter feito um magistério, né? Fiz um magistério, né? A formação inicial na educação, né? Uma das pessoas que estudou comigo está aqui presente, que é a Sheila. Fizemos faculdade juntos, estudamos quase 15 anos juntas, né? E antigamente, quando nós falávamos em educação, quando você falava o nome professor, você tinha vontade de tocar nessa pessoa, É uma amor reverência, né? de tanto amor que você sentia por aquele profissional, né? Talvez a grande maioria das pessoas que aqui estão sabe que eu não sou de Campinas, né? Eu sou do interior do estado, né? Da cidade de Cajuru, perto de Ribeirão Preto, e eu estava esse fim de semana lá em Cajuru e passando na rua, quando eu olho numa casa bonita, antiga, num muro lindo, estava ali uma senhora de idade, hoje próximo dos 80 anos, e que foi minha professora de didática. Eu não hesitei em parar meu carro, atravessar a rua, ir até essa pessoa e cumprimentá-la. E o que me deu mais felicidade ainda foi ela ter lembrado de mim, né? Mas, E Solange, ela ali, isso. aí você, falei, poxa vida, ela foi a minha referência na educação. Então, tudo que eu sou hoje na área de didática, por ter escrito um método, por as pessoas me considerar uma pessoa de referência na área educacional, eu me sinto feliz por isso, eu devo àquela senhora que estava ali naquele muro à tarde olhando o movimento. Então, a história ela tem que ser viva. Eu costumo dizer, quando é que as pessoas morrem? Quando você deixa de pensar nela. É. Porque, de repente, você pode ter uma pessoa do teu lado viva, mas espiritualmente ela é morta porque você não lembra dela. E existem pessoas que já morreram há muitos anos, que ela é viva na sua vida todos os dias, porque você lembra dela a cada instante. E a educação, Matias, ela é isso. É. A educação é isso. Aquela pessoa que vai lá na rua, que xinga as pessoas, que não tem gentileza no trânsito, é aquela pessoa que dentro da família também brigava com o pai, brigava com a mãe, brigava com os irmãos, xingava os irmãos. É aquela pessoa que quando colocava a mistura em cima da mesa, comia tudo e não pensava no irmão que ia sentar depois. É aquela pessoa que tomava todo o refrigerante e não pensava no irmão que ia vir depois. Então, eu costumo dizer que o trânsito é uma sequência daquilo que ele vive dentro de casa. Se dentro Mas, de Solange, casa ele é uma pessoa cortês, se dentro de casa ele é uma pessoa amorosa, se dentro de casa ele é uma pessoa compreensiva, quando ele chegar no trânsito, ele também vai ser gentil. Ele também mas será então, gentil. quando eu fiz aquele comentário é exatamente sobre isso. Porque assim, eu fico observando, por exemplo, quando você pega na época falando de família, a gente percebe que existia uma hierarquia, uma reverência. A gente tinha uma reverência pelos tios, pelos avós, o irmão mais velho, né?
é uma hierarquia, era o avô, a avó, o pai, a mãe, o irmão mais velho, e você, o mais novinho, era lá à beira da cadeia alimentar. E você entendia e respeitava essa estrutura. Hoje, você vê que, por exemplo, se você vê os jovens de hoje, eles não falam, não tomam benção ao pai. Eu entendo e respeito isso. Mas você mudou demais. O tio, então, fala boa tarde. E aí, velho, como é que você tá? Meus sobrinhos falam comigo assim, fala, velho, e aí, beleza? É um negócio assim, fora do comum. E A gente aí, sente, eu sinto muita falta, né? Eu falo que o mundo evoluiu, mas os nossos valores não, é, né? Nós aprendemos com os nossos pais que quando você vai ao supermercado, você não toma água antes de passar no caixa, porque a água não é sua. Você não pagou ainda. Ela é sua quando você pagar, é, né? Eu cresci ouvindo isso dos meus pais. E eu entendo que hoje tem que acontecer as mesmas coisas, né? Esse mundo, a questão de a tecnologia evoluiu, mas os valores morais de criação não pode se perder. Isso tem que se perdurar por muito tempo. Nós não tivemos essa mudança, sim. Matias. O respeito das pessoas, o por favor, o muito obrigado, o respeito no trânsito. Você acha que no momento que nós estamos vivendo hoje, quando eu me deparo com alguma notícia de uma briga de trânsito que acarretou numa morte, como que alguém tira a vida de alguém numa briga de trânsito? Às vezes, você se silenciar não é você ser omisso, é você não trazer mais confusão. Então, se você estiver no trânsito, alguém te xingou no trânsito, silencie. É melhor você sair em silêncio vivo do que em silêncio Sim. morto, porque a pessoa vai te matar. Você não sabe como foi o dia dela, você não sabe o que aconteceu com ela. Então, nós temos que olhar para o trânsito como algo mais humanizado, como algo mais amoroso. Nós precisamos desenvolver a nossa cortesia. O trânsito é um viver coletivo. É como você morar num lugar com inúmeras casas. E os CFCs têm que pensar dessa forma quando lecionam seus alunos. Quando a gente fala em nicho de mercado, já que a gente está chegando já no final aí do nosso bate-papo, infelizmente passou muito rápido, mas nós temos que entender que o papel do CFC, Matias, ele é muito mais do que o próprio Centro de Formação de Condutores. Eu costumo dizer para os meus alunos, quando alguém chegar e perguntar assim, eu quero fazer uma entrevista com alguém na cidade de Pirassununga, de Campinas, de Itapira, quem que eu vou procurar em Itapira? Eu vou procurar o melhor professor de trânsito, Alessandro Frois. É ele que tem propriedade para falar sobre educação no trânsito, porque ele é um especialista na área, ele trabalha com trânsito todos os dias. Então, o instrutor, ele é um especialista. Eu costumo dizer que eu não formo instrutor de trânsito, não formo. Eu formo educadores de trânsito, que é Perfeito. completamente diferente formar instrutor de formar de educadores. Então, significa que os CFCs, eles podem sair daquilo que está estabelecido no código. O CFC, ele pode dar aula, ele pode avaliar alunos ou candidato a motoristas de uma empresa, como qualquer empresa que trabalha com trânsito, desde de transporte de duas rodas até veículo pesado. Quem que pode fazer o melhor processo seletivo dentro de uma empresa? É o instrutor de trânsito. Ele tem que se entender que ele está pronto para isso. O instrutor de trânsito é aquela pessoa pronta para dar aula uma CIPAT. O instrutor de trânsito pode dar consultoria. O instrutor de trânsito pode trabalhar como autônomo. O CFC, ele deve verificar, fazer uma análise, por exemplo, num raio de 200 quilômetros da cidade dele, verificar quais são os transportadores com maior índice de acidente de trânsito e lá dar consultoria nessas empresas, porque é mais barato você contratar um consultor do que você parar 10 caminhões por infração de trânsito. Sim. Então, os CFCs têm que entender que tudo que é voltado em educação do trânsito, educação, transporte e trânsito, eles podem fazer. O CFC, dentro de um papel social, Matias, é aquele estabelecimento, aquela escola que sábado à noite ele pode ir nos bares, salvar as pessoas, explicando que beber e dirigir mata. Você pode matar teu primo, que você nem sabia que estava na rua do lado, Sim. com um comportamento inadequado. Não é verdade? Maravilhoso. Então, o CFC aí tem um papel gigantesco
dentro da sociedade, né? É muito lindo o papel do CFC. Mas é aquilo que eu falei, é uma missão, né? Uma missão É uma mesmo, missão, é é uma uma missão missão. de salvar vidas. Às vezes a gente acha lindo o papel do médico, às vezes dos pastores, mas o dono de CFC tem um papel igualmente importante e que talvez salve mais vidas ainda do que esses outros profissionais, não que eles não tenham o papel deles lá. Solange, olha só, galera, eu elaborei aqui 10 perguntas para fazer para Solange, isso é para fazer em 1 hora. Só que foi maravilhoso, foi um bate-papo muito gostoso. Eu fiz 3 perguntas, ainda tem mais. Eu ainda tenho aqui mais 7 perguntas. E aí, o que eu gostaria de verificar com você é o seguinte: você aceitaria voltar aqui para a gente poder continuar e finalizar essas perguntas, porque elas são muito importantes e eu tenho certeza que vai agregar muito para as pessoas. E aí, depois, se você puder, dá uma olhada na sua agenda, porque eu vou ter a agenda para o dia 3/9. Até para vocês saberem, pessoal, eu vou aproveitar para compartilhar aqui com vocês. Na próxima terça-feira, porque as nossas lives normalmente acontecem nas terças-feiras, mas como foi o feriado ontem no estado de São Paulo, por isso nós jogamos a live excepcionalmente para hoje. Mas na próxima terça-feira, dia 16/7, eu vou ter uma live falando sobre estratégias infalíveis para você aumentar a taxa de conversão aí na sua autoescola. Então, se você na sua autoescola, sua equipe manda um monte de orçamento, mas não consegue vender, essa aula é para você. No dia 23/7, eu vou receber a Olga Catarina, que é da Associação dos Donos de Autoescolas do Paraná. Talvez vocês até conheçam ela, a doutora Olga Catarina vai estar comigo aqui batendo um papo. No dia 30/7, eu vou falar sobre os 4 tipos de clientes de uma autoescola e como atendê-los. Eu vou falar sobre perfis comportamentais, baseado na metodologia DISC, lá do doutor, do psicólogo William Malcolm Master, de Harvard. É bem bacana, é um assunto muito legal que eu gosto muito. No dia 6/8, eu vou receber o Gilberto, que é presidente da Abrauto do Paraná também, vai estar comigo aqui bater um papo. E aí depois, no dia 13/8, eu vou falar sobre como você lidar com a concorrência, que é a maior ameaça às autoescolas hoje em dia. Estou falando para quem trabalha lá na autoescola mesmo de vendas. Vou falar sobre isso. No dia 20/8, meu convidado será o Biratã, que é o presidente da Abrauto São Paulo. Tem muita coisa legal. No dia 27/8, vou falar sobre metas e indicadores, que é o segredo para você não falir sua autoescola, que muitas autoescolas não têm metas e indicadores. E no dia 3/9 eu tenho espaço para um convidado. Então, Solange, dá uma olhada na sua agenda. Se você puder, dia 3/9, pessoal, coloca aí para mim um joinha aí, quem quer a Solange de volta aqui comigo no dia 3/9. Eu adoraria receber você de novo para a gente poder finalizar esse assunto, porque eu sei que tem muita coisa legal para você entregar. Eu tinha muitas perguntas para fazer para você, mas não deu. Você faz esse favor Olha, para nós de avaliar a sua agenda? eu vou fazer um desafio ao vivo, porque a pessoa também não pode negar. Eu Faz o posso, desafio. eu posso fazer um convite também? Você pode tudo aqui. Olha, eu convidaria quem está aqui, que é uma pessoa que tem muito a agregar na educação do trânsito, que eu tenho muito carinho por ela, é a Melissa Puertas. Então, nós vamos fazer o convite ao vivo, porque assim ela não nega. Aí vem vocês A duas. Melissa é é diretora da EPT de Joinville, uma grande amiga. Fez doutorado na Argentina, a Melissa, uma pessoa que tem muito conhecimento na área de educação do trânsito. Então, nós fazemos o convite ao vivo, Matias, que assim ela não tem condições de negar o nosso convite. Ó, Tá e ela bom? estava comentando agora há pouco aqui. Melissa, cadê você? Dá um oi para nós aqui. Você aceita o convite? Se sim, aqui, ela mandou aqui, ó. Que linda, gratidão, Solange. Melissa, organiza a mala, a agenda, para no dia 3/9, você e a Solange estarem ao vivo aqui comigo, vocês duas, para a gente poder bater um papo incrível que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Pode ser? Dá uma olhada aí, Melissa, na sua agenda. Depois do Solange, você tem o contato dela. Se você tiver, me manda, que eu vou falar com ela, verificar tudo certinho e organizar ali os trâmites dos bastidores para que ela esteja conosco. Nós vamos ter que encerrar por aqui. Mas eu vou abrir o espaço ainda para as pessoas fazerem perguntas. Quem quiser fazer alguma pergunta para a Solange sobre o tema, para a gente poder ir para o sorteio. E também, Solange, tem algumas perguntas aqui. Ó, ela falou, claro que aceito. Não falo não nunca para a Solange. Ela é minha grande mestre. Perfeito. Então está aceito o convite. Obrigado. E obrigado, Solange, por nos conectar também aí com uma grande profissional que vai agregar para as pessoas aqui. Ó,
Solange, eu tenho algumas perguntas aqui. Você acha que dá tempo de responder algumas perguntas ali do Instagram? Pode, vamos escolher três. As outras eu comprometo a fazer, a responder nem se for no privado. Tá, eu vou pegar aqui e vou verificar se eu acho algumas mais relevantes, assim, que já não foram respondidas pelo que você falou. Tá. Ó, teve uma pessoa que perguntou o seguinte, Jaqueline, qual foi a maior mudança nos segmentos da educação no CFC nos últimos anos, em sua visão? Olha, talvez a mais relevante seja a exigência da quantidade de aulas nos CFCs, que na minha concepção foi um grande erro. O CFC que tem que avaliar o aluno e determinar se ele tem que fazer 15, 20, 30 ou 5 aulas. Uhum, Então, acho que foi a mais relevante no sentido destrutivo e não construtivo. Agora, perfeito. de relevância positiva dentro do nosso segmento, eu acho que os cursos teóricos, eu acho que dentro do centro de formação, Matias, fazer uma aula prática sem a instrução teórica não era bom. Então, isso foi uma grande evolução para os CFCs. Passar por um treinamento teórico antes do aluno ir para a prática. É algo que nunca pode deixar de existir, e por mais que a Autotrans é uma empresa digital, uma escola digital, eu ainda considero que o curso teórico presencial ainda é inquestionável a qualidade. A conexão que você faz no olhar com o teu aluno sentado numa carteira, nenhuma plataforma digital, por melhor que ela seja, ela se equipara ou ela vai ser superior a um contato com o teu aluno dentro de uma sala de aula. Então, por mais que a Autotrans seja uma empresa digital, eu ainda defendo a educação presencial. Eu compartilho da mesma ideia. Como eu falei, eu fiquei 10 anos atuando como formador de coaches e essa parte de PNL, Enneagrama, que é o estudo do comportamento humano através das emoções, a maior briga que eu tive é com essa questão de querer colocar tudo EAD. Então, por exemplo, como que você forma um psicólogo, um terapeuta EAD? Sem ter esse contato, essa vivência presencial. Então tem coisa que realmente faz muito sentido que ainda precisa do presencial. Ó, teve aqui a Mary, não sei como que se pronuncia. Na sua opinião, o governo valoriza os CFCs como aliado para um trânsito seguro? O CFC deveria ser um braço educacional do CFC, né? Do próprio Detran. Mas eu considero que não valoriza. Infelizmente, eu tenho que ser muito honesta. Não valoriza e não respeita o CFC como um braço educacional. Não estou dizendo que em todos os estados sejam assim, mas a grande maioria, eles não veem o CFC como parceiro educacional. Vamos pegar, por exemplo, a questão da fiscalização, Matias. Se os CFCs fossem, de fato, um braço do Detran, o Detran iria instruir, não punir o CFC. Sim. Então, só existe punição quando não existe amor naquilo que faz. Então, por isso que nós temos as punições, nós temos os erros ainda no segmento. Então, muitas vezes, o Detran não vê o CFC como parceiro, lamentavelmente. Vou pegar um outro exemplo aqui em São Paulo. Nós não temos padronização dos examinadores, nós temos Sim. examinadores excepcionais. Né? A minha coordenadora do curso de examinador, eu a conheço há mais de 15 anos, que é a professora Narma, nasceu examinando. Eu tenho o meu primeiro examinador do Estado de São Paulo, foi professor dentro da nossa instituição. Aliás, ele só se ausentou por questão da idade, está com 83 anos, mas está lá vivo, ativo, tem uma placa de bronze numa das salas de aula da nossa escola com homenagem a ele, o primeiro examinador do Estado. Né? Mas nós entendemos que não tem padronização do exame. Então, cada semana se muda o examinador daquela cidade e cada semana cobra de uma forma. Um E critério os diferente, né? CFCs não sabem, não tem critério. E o CFC não sabe como examinar. Põe cinto ou não põe cinto? Vira o rosto para trás? Não. O que é meio fio? O que é meio fio? Cada examinador entende meio fio de uma forma. Então, o CFCs acaba sendo prejudicado pela falta de padronização que os DETRANs
tem. Então, nesse sentido aí, falta um pouco mais de respeito com os CFCs. Eu não sei se o Cassiano está aqui, que é um grande amigo, diretor da superintendência aqui de Campinas, foi nosso aluno, tem muito carinho por ele. Conversamos um pouco, inclusive hoje à tarde, sobre algumas informações de educação do trânsito. Mas, assim, nós temos alguns gestores de Detrans que são bons de superintendência. A grande maioria não consegue olhar o trânsito de uma maneira educacional. E aí, o CFC perde com isso. Maravilha. Ótimo, obrigado aí pelas respostas. Galera, tem mais aqui umas 8 perguntas. Eu não vou fazer porque a maioria delas está muito dentro do que ela já falou durante a live e algumas ela vai responder, que não está aqui dentro, a gente vai deixar para a próxima live, que ela estiver aqui juntamente com a Melissa. Melissa, né? Melissa. Melissa, e a gente vai ter oportunidade para poder falar sobre isso, tá? Mas agradeço muito a vocês pela participação, por deixar aqui as perguntas de vocês. Galera, alguém que está aqui assistindo com a gente ao vivo quer fazer alguma pergunta para a Solange? Se não forem fazer nenhuma pergunta, nós vamos caminhar para a finalização. Solange, como que nós vamos fazer o sorteio, tá? Agora, porque a gente pediu aqui quem mais comentasse ia concorrer aos sorteios. Você quer fazer esse sorteio agora? A gente pega todas as informações, compila e depois a gente faz aqui ao vivo durante a semana. Como que você acha que é melhor? A Olha, minha, a minha equipe está acompanhando aqui, tá? Se for preciso, a gente pode pedir a eles para entrar aqui agora, para a gente fazer ao vivo agora também. vamos fazer ao vivo para trazer transparência para o processo. Assim, eu não gostaria de não fazer por questão de paternalismo, né? Eu prefiro Perfeito. ficar Não, mas aí fica isenta nesse tranquilo que sentido. a minha equipe vai ajudar ali. Ô, Sérgio, você tá por aí, meu amigo? Fala comigo aqui. Matheus tá ali. Matheus, Sérgio, preciso de vocês agora, tá? Para vocês aí compilar todas as informações e aí entrar ao vivo aqui comigo. Se tiver sem camisa, bota uma camisa aí. Se tiver com camisa cavada, bota uma camisa bonitinha. Para vocês aparecerem aqui bonitinhos para poder a gente fazer esse sorteio, tá? Galera, ó, tem pessoas aqui parabenizando você, o Solange agradecendo, me parabenizando também. Galera, a gente é muito grato, para a gente é um privilégio, tá? Poder contribuir, compartilhar com vocês conhecimento. A gente está aqui toda terça-feira e a ideia é trazer pessoas com o nível da Solange para poder entregar conhecimento para vocês. E aí, quem está acompanhando aí também está convidado a participar com a gente toda semana. Nós temos um grupo VIP. Se você quiser ir lá para o grupo VIP, é só você chamar aqui no direct que eu te dou o link, caso você não tenha entrado lá ainda. Lá no grupo VIP, a gente compartilha todo o conteúdo das lives, tá? Então a gente pega todos os conteúdos e compartilha lá com você. Compartilha essas lives também para você assistir, compartilhar com a sua equipe e tudo mais, tá? Ninguém quer fazer pergunta? Sérgio, você tá por aí? Cadê o Sérgio, Matheus? Liga pro Sérgio aí, cadê o homem? Sumiu? Cadê o cara do sorteio? Ah, tá aqui, tá a postos. Sérgio, você está em condições de entrar ao vivo aqui agora? Posso colocar você ao vivo? Se tiver, eu te mando o convite aí agora, para a gente poder fazer o sorteio. Tem dois Sérgios aqui. Tem o Sérgio Amorim RJ e tem o outro. Em qual que eu vou chamar você? Fala comigo aqui. Só coloca aqui, me chama por esse. Fala aí que eu já vou te chamar. E aí, pessoal, serão sorteados 3 cursos aí oferecidos pela Autotrânsito, tá? Então, será EAD, então qualquer lugar do Brasil que você estiver, você ganhar, você pode fazer o curso. É um curso de atendimento, o outro de oratória e outro de liderança. Então, são cursos maravilhosos, a Autotrânsito é referência aí em cursos, treinamentos, então aproveita para poder concorrer. Nesse aqui, achei. Ok, Sérgio, eu vou chamar você aí, tá? Espera aí um pouquinho. Espera aí, Sérgio. Sérgio, vê se você consegue mandar um convite aí para mim, para você participar ao vivo aqui. Porque eu não estou conseguindo te chamar. Ó, aqui o Alessandro falou, né, que o curso da Autotrânsito é de excelência extrema. Então, galera, de extrema excelência, aproveita aí para poder participar do sorteio. Sérgio, vê se você consegue mandar para mim um convite aqui, meu amigo. Eu não estou conseguindo te convidar. Fala comigo, homem. Fala comigo. O homem sumiu.
Sério, ali normalmente fica ali para você a opção de você pedir para participar ao vivo. Só você clicar ali que vai aparecer para você a opção de você participar ao vivo. Vê se você consegue me mandar o convite. Não está disponível? Eu Peraí só mais acho um que ele pouquinho. pediu para entrar. Ele pediu para entrar, Matias. Acho que já mandou para você o pedido. Não, ele não está conseguindo enviar. Peraí. Não tem um maisinho ali embaixo ali, Sérgio? Ali no maisinho não está aparecendo para você a opção de participar ao vivo? Quando você clica naquele maisinho? Acho que tá apanhando um pouquinho lá. Aqui não tá me dando a opção de convidar ele. Vê se chegou o convite para vocês, Sérgio. Ele sumiu? Fala comigo aqui, homem. Sumiu. Eu não sei porque. Ele está em Goiás? Não, o Sérgio está em Cuiabá, Mato Em Grosso. Cuiabá. É por isso, então. É por isso. É o calor demais lá, fritou o cérebro do rapaz. Ele falou que tá tentando lá, mas não tá vindo. O Julião, é isso? Diz que tá dormindo lá, acho que ele dormiu. Gente, eu não vou conseguir colocar ele aqui, tá? Não sei por que razão. Ô Solange, vê se você consegue chamar ele aí e convidar ele. Eu não sei se você consegue. Só clicar em cima do nome dele, vai aparecer a opção para você mandar o convite para ele. Vê se aparece a opção para você. Porque para mim não tá me dando opção. É só você clicar em cima do nome dele ali e aí vai aparecer para você as opções. Não tá dando. Não está ele. Eu Tá indo acho que também não aí? ele não está. Ele não está, ele não está. Ele deve ter saído já. Porque Ô não, Sérgio, se for o caso, tenta pelo outro perfil seu, tem como? Eu não sei se ele saiu, porque não tá aparecendo mais aqui para mim. eu acho que ele não apareceu. Não está aqui mais. Ô Matheus, se for o caso, liga para ele aí, por favor, para ver se ele entra de volta por um outro perfil, ou se então ele sai e entra de novo, para ver se a gente consegue chamar ele aqui. Pessoal, vou pedir só um pouquinho da paciência de vocês aí, por gentileza, porque quem sabe faz ao vivo, né? Ao vivo tem essas burocracias mesmo. Não consigo chamar ele por aqui. Olha que bacana, o Ed fez o seguinte comentário, ó, parabéns. A importância do assunto é gigantesca e essa abordagem com alguém que vive o assunto é grandioso, o conhecimento obtido. Não sou da área de trânsito, mas na condição de condutor foi top. Que legal, maravilhoso. Vou tentar nesse aqui, Sérgio. Também não, tá, Sérgio? Não tá dando. Não apareceu nada aqui pra mim e eu não tô conseguindo também por esse outro Sérgio aqui não. Não dá a opção de chamar você. Só pede para remover você, dar um flow em você, deixar de seguir você. Só essas coisas. Não chegou o convite que não. Vê se você consegue, Solange, nesse último que ele entrou aí agora, ali, ó, Sérgio Amorim, RJ. Clique em cima e vê se aparece a opção de convidá-lo para a live. Não, não vai, Matias. Não. Não vai.
Tá, vamos fazer o seguinte, pessoal. Vou tentar aqui mais uma vez, peraí. Não, não vai. Eu vou fazer o seguinte, eu vou postar ali, aqui no perfil, a imagem do sorteio. Assim que acabar a live, eu vou postar lá a imagem do sorteio. E aí eu vou pedir para vocês que estão aqui ao vivo comentar lá. E aí as pessoas que comentarem, a gente consegue fazer aquele sorteio pelos comentários. Pode ser assim, Solange? Sim, pode ser. Aí a gente abre durante a semana, eu vejo se a Solange ela consegue entrar comigo rapidinho, 10, 15 minutinhos, só para poder fazer o sorteio. A gente faz o sorteio e aí a gente anuncia as pessoas que ganharam. É importante vocês que estão aqui comentar lá, porque senão eu não consigo. Quando eu vou fazer o sorteio, é só pelos comentários. Então, se vocês não comentar, vocês não concorrem. Aí comenta lá, aí mesmo se você não estiver ao vivo no dia do sorteio e você ganhar, a gente entra em contato com você no direct para poder te avisar, tá bom? Pode ser Pode sim? ser, pode ser. Tá bom, galera. Peço desculpas para vocês por não ter conseguido realizar o sorteio ao vivo aqui, tá? Mas acontece, situações inesperadas acontecem, né? Maravilha, Solange. Olha, eu vou abrir o espaço para você fazer suas considerações finais para nós encerrarmos. Eu agradeço muito, Matias, o convite, poder contribuir com essas pessoas que trabalham na área de educação do trânsito, são pessoas comprometidas, de fato, pessoas de lugares diferentes, com realidades diferentes, mas com o mesmo sonho. Eu não sei se o professor Nunes está presente aqui, mas eu sou fã número um dele, né, é um professor de língua portuguesa da escola, e que um dia um dos alunos perguntou para ele o que significava ensinar para ele. E ele deu uma resposta para os alunos que, para mim, ela ficou eternizada. Ele disse: eu ensino vocês a sonharem. Então, é exatamente isso que nós fazemos. Nós que somos apaixonados pela educação, nós ensinamos nossos alunos a sonharem. Sonhar que é possível ele ser um professor de excelência, que ele possa ser um professor de treinamento de empresa excepcional, que ele seja uma pessoa comprometida, que ele trabalhe com o aluno e com os nossos alunos dizendo apenas a verdade. Então, quando o Nunes falou isso para mim, é uma frase que nunca mais eu vou esquecer. E eu falo que a autotrânsito, ela ensina os alunos a sonharem. Mais do que sonhar, talvez, a acreditar que tudo é possível. Quando nós fazemos aquilo que nós amamos, quando nós fazemos aquilo que nós acreditamos bem feito, não tem por que não dar certo. Eu sou uma apaixonada pela educação do trânsito, eu sou apaixonada pela mudança, acredito firmemente na mudança de comportamento. Eu acredito que nós possamos ainda ter um trânsito melhor. Eu acredito nisso. É por isso que eu ainda trabalho nessa área há quase 30 anos. Nós ainda podemos fazer um trânsito melhor. Com pessoas boas, com pessoas corretas, com pessoas éticas, nós podemos ter um trânsito mais humano. E aí, quando eu disser para você quanto é que custa a vida de alguém, as pessoas vão dizer automaticamente, não tem preço. Por isso que eu faço certo. Maravilhoso. Solange, olha, obrigado de coração. Foi comovente, de verdade. Para mim foi uma aula de humanização. A gente fala muito disso aqui, né? Humanização, singularidade, experiências positivas. Para mim foi uma incrível, de verdade mesmo. Obrigado a você, obrigado a toda a equipe aí da Autotrans pela parceria, pela confiança. E foi um privilégio receber você. E quando for no dia 3/9, eu aguardo você novamente aqui para a gente poder bater um papo, né, e continuar esse bate-papo que foi maravilhoso. E eu Obrigado, galera. estendo, eu estendo, eu estendo meus parabéns para todas as pessoas que trabalham comigo, todos os funcionários, independente do departamento. Eu estendo meus parabéns a todos os professores que trabalham comigo, a todos os coordenadores, a todos os funcionários, a todos os clientes, a todos os amigos que estão aí. Eu falo que o sucesso nosso, ele é um sucesso composto, ele não é singular. É composto por pessoas. E agradeço a você pela amizade também, sempre. Maravilhoso. Galera, ó, brigadão. Foi um privilégio. Obrigado a cada um de vocês que nos acompanhou, que comentou e que compartilhou. O comentário de vocês enriqueceram muito a live, porque vocês trazem a visão de vocês aí, a percepção de vocês. Isso é muito importante. Foi um prazer enorme, de verdade. Se você ainda não nos segue, vou convidar você para nos seguir. Toda terça-feira nós estaremos aqui ao vivo às 20 horas e 7 minutos, horário de Brasília, trazendo mais informação, mais conhecimento para vocês, tá bom? Obrigadão. Até a próxima semana. Até a Beijo. próxima. Tchau, tchau. Até mais.